de Guarulhos, estamos ao vivo e a cores, com assistência técnica de Lucas Braga. Quero agradecer desde já a assessoria de comunicação da Câmara Municipal pela entrevista na última sexta-feira do presidente da Câmara Municipal, que esteve com a sua força-tarefa, né, concedendo a entrevista depois do fake news, né? Tivemos a presença da força-tarefa com o doutor Leonardo Camargo, teve também o perito, o doutor Ricardo Cares, o doutor César, a doutora Valéria, a força-tarefa que está defendendo o presidente da Câmara. E a gente já começa com o nosso convidado, que é advogado, vereador do segundo mandato. Doutor Alessandro, boa noite. Eu quero já iniciar essa nossa discussão falando de algo perigoso que aconteceu com o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, que esteve aqui na sexta-feira com a sua força-tarefa, mostrando como está fazendo para trazer a verdade. Boa noite. Boa noite, Geraldo. É uma satisfação mais uma vez estar com você, com o seu público, aqui no seu programa, e dizer que isso que aconteceu com o nosso colega professor Jesus, nenhum de nós, infelizmente, está livre dessas armadilhas. Lamentavelmente, se tornou zero e vezeiro os cidadãos que são midiáticos pelas redes sociais, utilizar dos expedientes mais baixos imagináveis. Eu não esperava algo dessa natureza. A gente espera qualquer outra situação. Agora, uma montagem, uma suposta montagem de mensagem por WhatsApp, onde que a gente vai chegar? Isso, para mim, só leva a crer que essa próxima eleição que nós vamos enfrentar vai ser uma das mais baixas imagináveis. E nós precisamos de uma resposta efetiva, uma resposta exemplar, e que isso seja dado a ampla publicidade para que as pessoas emendem e se remendem, que precisa entender que a internet, as redes sociais de um modo geral, não é uma terra sem lei. Sim. A gente costuma, eu estou vereador e sou advogado, e a gente costuma no exercício da advocacia se deparar quase que frequentemente com situações dessa natureza. Mas infelizmente aquelas pessoas que acham que o Brasil é o país da impunidade, acham que pode e deve fazer tudo, e nós não podemos compactuar e não aceitar. Essa semana foi o colega professor Jesus, amanhã pode ser eu, depois pode ser sua família, e assim por diante. Onde que nós vamos chegar com tudo isso? Então eu acredito, e o Jesus fez muito bem, de dar uma resposta pública naquele mesmo dia. Isso foi na terça-feira que ocorreu. Isso. Que eu acompanhei desde o meio da tarde essa situação, e tomou as providências no âmbito policial. Eu acho que ele está correto, como também tem que tomar as providências no âmbito civil, e daí por diante a gente espera que o judiciário colabore, porque tem que ser interesse também do judiciário uma celeridade nesse tipo de situação, porque acaba comprometendo a imagem da pessoa, não tem jeito, acaba esparramando pelos cantos da cidade. Sim. E como que ele vai fazer essa retratação à altura? É difícil, até hoje, Geraldo, no dia de hoje, ainda continua circulando pelas redes do WhatsApp aquelas printagens que fizeram como se fosse dele, do deputado xerife do consumidor. E aqui, ou seja, quem compartilha vai responder. Sim, é solidário. É solidário. Então as pessoas precisam aprender. A questão das redes sociais é bom, é necessário para a nossa comunicação, para a divulgação. Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Agora, tem algumas pessoas aqui, vamos falar da nossa cidade de Guarulhos, que aprendeu a utilizar as redes sociais só para o mal. E nós não podemos, independente da identidade política, se é de A, B, C ou D, ou se é da religião A ou B, ou se é inimigo do vizinho A ou B, não importa. O que a gente não pode é aceitar esse tipo de mentira. E cada momento que nós vamos passando, parece que a coisa vai ficando um pouco mais baixa. Nós não podemos tolerar isso. E volto a dizer, o professor Jesus, através dos colegas advogados que estejam defendendo essa apuração, deve e precisa dar uma resposta enérgica e rápida. E olha, e isso nós estamos tratando aqui, o senhor foi feliz nas suas colocações, essa denúncia tem que vir às claras, até para quem fez isso saber que a justiça brasileira
apesar de que o Código Penal ainda não pune como crime, mas tem penalidade, na Justiça Eleitoral tem punições. Então, doutor, eu acho necessário, vereador Laércio Santos, que essa investigação venha às claras e seja denunciado o nome de quem fez, até porque nós estamos em um ano eleitoral, né? Sim, assim como as matérias jornalísticas, Sim. Você sabe que comporta o direito de resposta. Sim. Quando foi feito algo além do que poderia ser dado de notícia. Da mesma forma, a matéria dessa natureza tem que ter uma resposta à altura, e não só isso. Não só isso, os malfeitores, aí quando eu falo malfeitor, é quem propagou, quem compartilhou, quem incentivou, todos esses há que responderem nas ações cíveis, ou seja, indenização, se assim Sim. o ofendido, e no caso aí o professor Jesus, se achar no direito de buscar essa reparação, como também envolve, eu vou mais abrangente, Geraldo, isso aí não ofendeu só a pessoa do professor Jesus, ofende todo seio de família. Sim. Né? A família também se sente ofendida. Você imagina a esposa, o esposo, o pai, a mãe. Então, é todo um grupo ali que se sente violado. E essa resposta precisa ser enérgica. Eu acho que cabe até... E aí, já pensando do ponto legislativo, o nosso Congresso Nacional precisa ter elementos jurídicos mais consistentes a respeito disso, precisa de uma celeridade até a nível de judiciário. O judiciário precisa ter uma apuração mais célere, porque quando o judiciário vem dar uma resposta a respeito disso, já se passou muito tempo e o estrago foi feito. Né? Então, eu acho que... Veja só, nós somos de um tempo que você pegava o jornal, você abria no dia seguinte, você estaria lendo hoje, no dia de amanhã, a notícia sobre o Sérgio Moro. Amanhã o jornal Folha de São Paulo, Estadão, que estiver circulando, tudo que falar sobre o Sérgio Moro, nós já lemos pela internet. Sim, sim. Então, de tal forma, esta modernidade, eu entendo que em algumas situações o judiciário precisa ser muito mais célere, para dar uma resposta efetiva de uma semana para outra, de uma quinzena para outra, para que a coisa não caia no esquecimento. Né? E, infelizmente, eu creio que a resposta virá, mas não da forma que a gente gostaria, para que esses malfeitores, repito, precisem ser penalizados, seja na parte criminal, como também penalizar no bolso dos mesmos, inclusive, repito, aquelas pessoas que entraram na onda e saíram compartilhando por aí. O que eu chamei a atenção na sexta-feira que passou, e alertei, né, essa matéria foi para o portal de notícia Guarda em Destaque, quando você recebe um post de alguém, eu acho que é pertinente e interessante você checar a informação. Opa, essa notícia está aonde? Né? Qual foi o site que publicou? Vamos acompanhar as veracidades. Não compartilhar simplesmente porque você acha bonito, porque você não gosta daquela pessoa pública. Você não gostar do Geraldo é um direito que você tem. O que você não pode é publicar algo ofensivo. Aí você vai pagar o ônus. É claro isso. Agora, infelizmente, doutor Laércio Santos, vereador, é que o ano eleitoral eu fico até constrangido, porque é muito fácil hoje você publicar uma notícia nas redes sociais. É muito fácil hoje você denegrir a imagem de um cidadão. Lembrando que tem a família, como bem frisou o senhor. Você, quando vai nas redes sociais, criar uma notícia que não é verídica, você está maltratando e denegrindo não só aquela pessoa, mas toda a sua família. E aí? O preço é muito alto. Por quê? Qual o interesse? E aí eu ouvi de um colega nosso, Geraldo, ninguém joga pedra em leão morto. É verdade isso, doutor Lécio? Pode ser, depende da visão que o colega expôs, né? A gente se depara com... Porque se o professor Jesus fosse um nada, não tinha esse fato. É disputa política, né? Isso.
Isso, disputa política que não cabe aqui a mim fazer juízo de valor a respeito dessa situação. Concordo. Mas deixar bem claro também, Geraldo, que às vezes uma matéria que foi publicada há um ano e meio, de uma certa forma, muitas pessoas, muitos mal intencionados, eles estão trazendo aquele assunto de um ano e meio para trás e traz para o dia de hoje, deturpando aquela informação. Sim. Isso também é fake news. Sim. E eu vou dar como exemplo prático. O nosso governador João Dória, ele esteve na China o ano passado com um grupo de empresários de Araçatuba tratando de interesses econômicos para a região. Pois bem, lançaram na rede social a semana passada que o Dória estava furando a quarentena, estava lá em Araçatuba e estava com um caso com uma mulher da região, coisa do tipo. Isso aí rodou nos grupos de WhatsApp. Sim. E aquele pessoal do ódio começou a multiplicar tudo isso aí. Isso também é fake. Sim. Isso também é fake. Por mais que a notícia da ida do mesmo à China, que ocorreu o ano passado, nós nem tinha essa história do coronavírus, por mais que ocorreu há um ano e pouco atrás, do modo que foi jogado na rede nesse momento, é fake. Basta você ir lá no Boatos ou no site Boatos, que você pode verificar se é fake, como também no Google, vamos verificar. Não basta simplesmente acreditar. O Geraldo mandou algo para mim e eu vou confiar no que o Geraldo mandou. Eu não, eu vou certificar. Sim. E o Geraldo também faz isso para comigo, eu faço para um colega. Sim. Então todos nós temos a obrigação de certificar, senão corre-se o risco de um dia ter que responder perante a delegacia, perante o judiciário. Não é isso. É que a linguagem da gente dá a impressão que a gente está sempre ameaçando, falando, não, justiça, isso e aquilo. É porque nós estamos falando de uma coisa que é criminoso. O que aconteceu com o colega professor Jesus, se acontecesse comigo, não constrangeria só a mim. Constrangeria todo o meu grupo de trabalho, meus assessores, como também constrangeria meu pai, minha mãe, minha esposa. Eu me vejo na situação dele. Então, quem fez isso, a meu ver, precisa ser penalizado de forma exemplar e ser colocado de forma pública quem foi essas pessoas. Porque, olha, a gente está alertando isso, nós estamos em um ano eleitoral. E você não pode julgar, doutor Santos, as pessoas com informações infundadas. Porque a campanha, apesar da campanha eleitoral ainda não ter a permissão da justiça eleitoral, tem muita gente utilizando a rede social para denegrir a imagem de A, B, C, D, esquecendo que o IP que você usa, a Polícia Federal encontra você. Tá certo isso? Perfeito. Então, para os navegantes, o seu IP de origem, amigo, a Polícia Federal vai atrás de você. Você pode não gostar do presidente da Câmara, do vereador, é um direito seu. Você não pode denegrir a imagem do cidadão, simplesmente porque ele apresentou ou aprovou um projeto que você não quis que ele aprovasse. Você tem a sua opinião? Respeitamos. Denegrir, jamais. Agora, vereador Torres Santos, temos aí agora sessão extraordinária, eu já fiquei sabendo, né? Então, nesta terça-feira, teremos sessões extraordinárias para apreciar o projeto do Executivo na redução de salário do prefeito e do vice do primeiro e segundo escalão. Por sua vez, o presidente da casa, me parece, não tenho certeza, também vai sugerir aos seus colegas a redução de salário. Como é que você vê esse projeto? Geraldo, nós terminamos o ano de uma forma e começamos de um modo. Esperávamos que esse ano fosse melhor do que as desgraceiras que aconteceu no ano passado, muitas mortes, aquela fatalidade natural que aconteceu no estado de Minas Gerais. E infelizmente esse ano vai ficar na história mundial como um dos piores anos depois da Segunda Guerra Mundial. Em tudo, a economia é um frangalho. Exatamente. E todos nós precisamos agir de forma a ser solidário com os problemas. Não basta essa responsabilidade ser do governante A, B ou C, sim, ou do prefeito B ou do prefeito D. Não importa. Eu acho que todos nós precisamos nos unir
ter a força pela vida. Parabéns. Tem até aquele debate aí, eu acho que é uma gripezinha. Não é gripezinha, porque senão nós não teríamos esse número de mortos no nosso país aqui, que já passa aí da casa dos 2.000 e pouco, né, Geraldo? Isso. Eu até não lembro o número, porque está sempre variando. E de igual forma, há um mês atrás, eu cheguei a me manifestar de público aqui na cidade que era necessário e é necessário todos fazer nossa parte. E quando eu falo fazer nossa parte, prefeito, vereador, secretário, subsecretário, diretor, todos os servidores que têm salários razoavelmente. E aí eu não estou falando somente de primeiro e segundo escalão. Eu acho que cada um de nós precisa colaborar com um pouco de si. Então o prefeito encaminhou esse projeto para a Câmara Municipal na data de ontem. Me parece que terça-feira já está pautado. Não é o melhor dos projetos. A meu ver, ele deveria ter feito isso um mês atrás, perdeu o momento de ter um pouco de equilíbrio nas finanças, mas não é tarde para isso. Então, em particular, eu acho que a proposta que ele fez, por exemplo, de reduzir os salários dos secretários, acho que é 25%. Isso. Tem que ser 50% igual do prefeito. Tem que ser 50%. Porque nós estamos falando de um período. Então, eu acho que cada um de nós precisa fazer por si. Isso não vai colocar nenhum desses servidores em dificuldade de fome, de alimentação, e nós vamos colaborar com aqueles que mais precisam. Então, a minha visão é que o prefeito demorou, eu cheguei a cobrar de público, até alguns colegas vereadores discordaram naquele momento da minha fala, mas eu continuei pensando de tal forma, nós precisávamos e deveríamos feito isso um mês atrás, mas não é tarde. Vamos enfrentar esse projeto na terça-feira, que envolve tanto o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores e outros cargos mais de comando de primeiro e segundo escalão da prefeitura. Vamos propor alguma melhora no projeto, porque da forma que o prefeito encaminhou, eu acho que tem espaço para mais, porque nós não estamos falando de redução contínua, nós estamos falando nesse período de necessidade de contingência financeira que a cidade está passando. Então todos nós precisamos fazer um pouco de si, apertar o cinto e ajudar um pouco mais da cidade. Então não basta simplesmente ficar dependendo só de recursos do governo do estado, do governo federal. Eu acho que todos nós temos que fazer esse papel, como fez a Assembleia Legislativa, como está fazendo a Câmara Municipal de São Paulo. Todos nós precisamos ajudar, como também a população guarulhense tem ajudado, fazendo cesta básica, colhendo alimentos, e procurar ajudar aqueles que infelizmente estão seu ganho ou perderam o seu emprego e não estão conseguindo obter o meio de sobrevivência. É o momento de nos unirmos, não é o momento do debate, como vem fazendo o Bolsonaro, achando que nós estamos sendo contra ele. Pelo contrário, nós queremos um país justo, um país equilibrado. É o que está precisando nesse momento, menos embate e mais união. Estou conversando com o vereador Laércio Santos. Vou fazer um intervalo de 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta ao vivo e a cores com o vereador Laércio Santos. Aguardem. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Comprar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna
acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores, com o debate Guarulhos, conversando com o vereador Laércio Santos, com assistência técnica do meu amigo Lucas Braga. Vereador, nós estamos no ano eleitoral e a gente sabe que eu tenho perguntado isso todas as vezes para as pessoas que vêm no programa, quais os critérios que elas utilizam, e muitas até não gostam de responder, sei lá, não é o momento. Mas eu tenho acompanhado que algumas consultorias estão sugerindo para os pré-candidatos aplicativos de reuniões. Como assim fazem os governos? Né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que utilizam aplicativos para fazer reuniões com clientes. Olha, usa esse aplicativo aqui e só nós, não sei se é Rugas, eu não sei se a pronúncia certa é essa. Esse é um aplicativo. Sim. O senhor acha que a Justiça Eleitoral, caso não havendo tempo necessário para as reuniões, ela vai poder autorizar esse aplicativo para reuniões? O senhor acha que é válido, já que todo mundo usa a rede social para divulgar seus trabalhos? Hoje as lives estão se tornando algo natural, corriqueiro. O senhor vê isso com bons olhos? Para reuniões, eu acho que a Justiça Eleitoral, no que diz respeito às reuniões, eles estão procurando aperfeiçoar não só a própria Justiça Eleitoral, como os demais braços do Judiciário. Eles têm procurado, nesses últimos 20 dias para cá, criar mecanismos para realizar-se algumas audiências de forma virtual, tanto aqui no Fórum da cidade de Guarulhos, Fórum Estadual, como a própria Justiça do Trabalho. Eu vi alguma movimentação a respeito. A gente sabe que reuniões, encontros dessa natureza já existia nos tribunais superiores de forma virtual. Eu penso, Geraldo, que nós vamos, se Deus quiser, logo sair desta pandemia e nós não vamos nunca mais voltar a ser o que éramos. Nós vamos ter uma grande transformação no mercado de venda do chamado e-commerce. Eu acredito que esse mercado já cresceu e vai crescer muito, e estas reuniões onde você teria que ir lá na Avenida Faria Lima, você teria que reunir um grupo de especialistas em qualquer segmento aqui na cidade de Guarulhos, eu acredito que isso tende a diminuir ou talvez em um momento mais adiante deixar de ser uma realidade e termos reuniões só no sentido virtual. Agora, voltando para o tema das eleições, eu acredito que a parte de eleição propriamente, eu não vejo possibilidade de essa mecânica de debates virtuais ser promissora. Eu acredito que a tecnologia ainda vai precisar avançar um pouco, ou talvez melhorar os sistemas de segurança. Eu creio que não vai ser por esse caminho. Eu acredito sim que pode até ocorrer uma mudança no calendário eleitoral dentro desse ano mesmo, mas mudança no que diz respeito a reuniões entre os candidatos, debate de forma virtual, eu particularmente não acredito não. Doutor Lécio, hoje a gente percebe que há uma preocupação generalizada com as eleições deste ano. Porque cada hora você escuta um especialista, por exemplo, há 2 semanas o ministro Barroso, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, diz o seguinte, que em junho vai dar um posicionamento, mas dificilmente a mudança do calendário. Alguns ministros também da Corte têm falado a respeito do risco de se mudar o calendário eleitoral, que isso nunca ocorreu, não sei, me parece na Segunda Guerra Mundial, que houve mudança no calendário, alguma coisa nesse sentido. Não posso estar cometendo uma falha na informação, mas se eu tiver, peço desculpa desde já. Com o advento da pandemia,
abre-se uma brecha ou uma justificativa para a mudança? Pode ser que ocorra. Mas, Geraldo, você estando na posição desses ministros que conduzem o Tribunal Superior Eleitoral, talvez você não teria a condição de dar uma resposta tal qual a sociedade espera. Porque nem nós aqui, simples mortais, sabemos o que vai ser do nosso momento lá no final de maio. Então eu acho que é muito precoce qualquer posição nesse momento. Então está se prorrogando a situação, a decisão o máximo possível. Veja o que ocorre tanto no Estado como a nível de prefeitura aqui na nossa cidade. O isolamento ele é prorrogado por 10, por 15, ou seja, estamos empurrando uma definição o máximo possível. Com certeza deve ter algum debate de bastidor entre os tribunais e os próprios líderes que administram o Congresso Nacional, e aí eu falo o presidente da Câmara, o presidente do próprio Senado, deve ter algum debate que ainda não foi divulgado a respeito, que tem um prazo limite para definir isso. Eu acredito, particularmente falando, que pode até haver uma recomposição nas datas, mas falarmos que a eleição vai pular desse ano para o ano que vem, ou que esta eleição vai se juntar com a eleição de 2022, eu não acredito nisso. Eu acredito que na pior das hipóteses nós vamos ter eleição talvez aí em mais de um dia para não ter aglomeração de pessoas, ou talvez deixe de ser no início de outubro e vá para o final de outubro, início de novembro, com o segundo turno nas cidades que necessitar ter segundo turno ali pelos últimos dias de novembro, mas eu não acredito nesta possibilidade de adiamento, como algumas pessoas pregam, alguns prefeitos ou alguns detentores de mandato aspiram que esse mandato que nós estamos, eu falo nós porque eu estou vereador, que ele seja prorrogado por mais 2 anos e passe a haver uma eleição única no Brasil, elegendo aí presidente, senador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito e vereador. Então são muitos números, se eu estou enganado aí são 7 ou 8 números para a população votar, e eu não vejo possibilidade, considerando que o Brasil ele tem vários Brasis, várias pessoas que têm cultura e que gravam o número dos seus pretensos candidatos, e outras que têm dificuldade e no dia da eleição tem que catar o primeiro papelzinho na rua ali para saber em quem vai votar. Então dizer que nós vamos fazer uma eleição única talvez seria adequado aqui no estado de São Paulo, aqui na região sudeste, não desmerecendo as demais regiões brasileiras. Talvez aqui nós teríamos um grupo de cidadãos brasileiros que estariam preparados para isso, mas não é toda a população que tem esse discernimento necessário. Então, dizer que em um raciocínio imediato, eu acho que teria que juntar, é eu ser muito egoísta e querer que a população simplesmente vote nos papéis que estão jogados no chão. Então, eu não acredito nessa possibilidade. Acredito sim numa eventual adiamento dentro do próprio ano. Agora, isso não depende do Tribunal Superior Eleitoral, isso depende do Congresso Nacional, que precisaria alterar a legislação para essa finalidade. Só que também, cada momento que a gente vai passando, o tempo vai se encurtando. E eu acredito que se essa definição não ocorrer até junho, tudo indica que a eleição vai acontecer realmente em outubro. Agora, vereador, outro assunto pertinente, e aí o senhor já deve ter acompanhado ou receber pessoas para discutir o assunto, é com relação ao período de fechamento de empresas, de fechamento do comércio e a abertura de forma gradual, seguindo aí as orientações da Organização Mundial da Saúde. Eu tenho conversado com o presidente do Sincomércio, muito ponderado, o doutor Reginaldo Sena, nosso colega. Esse geral, no primeiro momento, a gente entende palavras do presidente do Sincomércio, a preocupação do prefeito, porque se ele errar, todo mundo quer que ele abra o comércio. Palavra do presidente do Sincomércio. Agora, se a curva dessa doença aumentar, as mesmas pessoas que estão criticando ele por erro do decreto, vão dizer ainda mais, a culpa é dele. Nós não mandamos. Então é uma situação
segundo o próprio presidente, difícil, vereador, de ser tomada, né? Como dizia o falecido presidente do Corinthians, né? Essa situação é uma situação de dois legumes. É uma situação de dois lados. Se você acerta, os méritos foram seus. Se você erra, você é o culpado. Eu não tenho dúvida. Né? Eu acabei de vindo aqui para o seu programa, Geraldo. Eu estava lá na região da base aérea e lá é o exemplo. Todo mundo andando na rua, para lá, para cá. Ninguém respeita. Em frente das suas residências ali. Sem máscara. 4, 5 pessoas para ir lá para pedir uma informação. Então as pessoas não estão nem aí. Então, essa postura que tanto os governadores como os próprios prefeitos, e aqui também o prefeito Guti adotou, a meu ver, foi a mais adequada. Nós precisávamos chamar a situação, puxar as rédeas da situação para que a população se sensibilizasse. E mesmo com todas essas cobranças, até a fala do governador que poderia ocorrer prisão e algo do tipo, que as pessoas estão ou poderiam estar sendo monitoradas para que nós mantivéssemos pelo menos acima de 50% de isolamento social, mesmo dessa forma, muitos não estão colaborando. Então eu acho que foi adequado. Agora, a meu ver, a partir desse dado momento, aí você precisa começar a flexibilizar por setores da sociedade que não traz impacto. Sim. Né? E aí aqueles setores que não ocorre aglomeração. E cobrar destes setores que realmente não permitam isso ocorrer. E aí onde entra o papel da prefeitura, que precisa ter monitoramento de todas essas situações. Aí vão me perguntar, mas a prefeitura tem fiscal suficiente para isso? A prefeitura precisa arrumar um plano de ação para gerenciar, porque se nós não tivermos esse plano de fiscalização eficiente, pode ocorrer de esta curva na cidade de Guarulhos aumentar de forma fenomenal e depois aí perder o controle. Então eu compactuo com a cobrança do setor representativo dos comerciantes na cidade de Guarulhos, que precisa voltar à atividade, porque a atividade econômica tem que continuar, porque muitos precisam vender, pagar seus compromissos, salário, funcionário, mas acima de tudo aí nós também temos um bem maior, que é a vida, e todos esses nossos governantes estão aí perdidos. E aí quando eu falo perdido, eu me incluo nessa situação, porque até nós, enquanto vereadores, para nos reunir, votar determinado projeto, a gente não sabe, sabíamos, como a gente não sabe, qual é a margem de segurança que a gente tem de estar ali no plenário da Câmara Municipal, todos reunidos, para saber se naquela distância que nós estamos ali, nós tínhamos ou temos margem de segurança ou não. Então todos nós estamos perdidos. A gente não sabe se o coronavírus está propagado no ar ou se é realmente só o contato social, porque não existe uma certeza de nada. Até pouco tempo atrás falava-se que criança não tinha esse risco, e hoje nós já temos histórico de algumas crianças que já perderam vida de forma recente. Então é um vírus que os cientistas ainda não têm o domínio total sobre o tema. Então não dá para a gente brincar quando eu falo entre aspas, não dá para a gente fazer um juízo de valor sem ter plena certeza. Então eu acredito e afirmo, o prefeito da cidade de Guarulhos, o prefeito de São Paulo e o próprio governador do estado, eles agiram de forma correta. Obviamente que isso já está se completando um mês, agora é o momento de tomar outras atitudes para começar a flexibilizar de forma gradativa, sem perder o controle de fiscalização seja por parte do governo do estado ou do próprio setor de fiscalização da prefeitura da nossa cidade. Vereador, olha só, para você que está em casa, o Rio de Janeiro não tem mais UTI para pacientes com Covid-19 na rede estadual. Rio de Janeiro, cidade turismo do Brasil, não tem mais UTI, matéria do UOL. Os Estados Unidos superam a marca de 50 mil mortos e 800 mil contaminações por Covid-19. Eu estou falando aqui país de primeiro mundo. A Anvisa publica lista com produtos que podem substituir o álcool 70%. Você entra no site da Anvisa, vai estar lá. Por que eu fiz questão de dar embasamento com essas três notícias? Estados Unidos, país de primeiro mundo. Top, aqui ó. E lá está uma briga do presidente com o governo do estado de Nova York. Não vou abrir. E lá está aumentando. Nós estamos falando dos Estados Unidos. A pressão que o governo do estado do Rio de Janeiro recebeu
para abrir o comércio, ele próprio teve doente. Ele abriu o comércio, Niterói, Madureira, está pagando o preço, vereador. A esposa dele também. A esposa dele também. Então, quando você pressionar o governante, e depois você não quer saber, não quer nem... E agora, as mesmas pessoas que lá no Rio criticaram o fechamento, e agora, que a rede pública não suporta no Brasil, se todo mundo ficar doente. Você pode ter o dinheiro que tiver, não tem vaga no leito, meu amigo, esquece. Então é importante, olha, a partir de segunda-feira, vereador, os motoristas de ônibus poderão proibir você de embarcar se você não tiver máscara. Olha que ponto chegou, porque as pessoas, muita gente, não estão ajudando. Meu Deus! Então eu vou no supermercado de máscara e as pessoas entram e saem sem. E como você vai cobrar alguma coisa do poder público se você mesmo não está ajudando, vereador? Mas eu acho que também é a responsabilidade do comerciante, né? Sim, Geraldo? sim. Porque eu acho que se eu sou poder público, eu autorizo você a funcionar, só que eu lhe coloco a obrigação de fiscalizar quem adentra o estabelecimento. Se você comerciante não está fazendo a sua parte, você está passível de ser penalizado. Então eu acho que nesse momento cabe à fiscalização agir deste modo. Agora, se deixar para cada pessoa tomar sua iniciativa de livre, espontânea conveniência, não vai. Da mesma forma, eu acho que é acertada a situação dos passageiros de ônibus. Porque o local eu penso que um dos locais de mais risco de propagação nesse momento que a gente consegue enxergar são os ônibus, porque são as pessoas ali aglomeradas, uma passando próximo da outra para subir e descer. Então eu acho que foi de forma acertada. Então essa saída de forma gradativa eu acho que tem que ser bem pensada, com calma, e não cabe os comerciantes ficarem pressionando. Porque qual é o patrimônio maior de um estabelecimento ou de uma empresa? Não é o seu bem que ali é produzido ou é comercializado. O maior patrimônio são os funcionários. Porque se uma empresa não tem aqueles funcionários que sabem gerir sua linha de produção ou o seu ponto comercial, a empresa não vai existir. Então nós precisamos zelar pelo patrimônio maior. Infelizmente nós temos muitas pessoas que só pensam no lucro e acabam esquecendo da questão da pessoa, acima de tudo, o interesse. Aliás, isso está na Constituição Federal, o interesse da vida é o bem maior de todos. E eu volto a dizer, os governos que tomaram essa decisão, tomaram de forma acertada, e não acontecer igual está acontecendo, não só no Rio de Janeiro, como você acabou de falar, Geraldo, como lá em Manaus. Sim. Em Manaus está feia a coisa. E o governador do estado do Pará, ele está trabalhando para que aquele estado não vire uma Manaus. Então nós não podemos aceitar que Guarulhos caminhe para esse caminho. E eu falo isso, sabe por quê? Porque Guarulhos é a entrada da América do Sul. Guarulhos é onde nós temos os nossos diversos funcionários, muitos dos quais que têm ligação com os moradores de Guarulhos. E é um funcionário que tem ligação com o vizinho meu, que tem ligação comigo, que tem ligação contigo, que tem ligação com o prefeito e assim por diante. Então todos nós nos relacionamos aqui na cidade. Então lá atrás eu até tinha receio de que o pico de perda de vidas aqui fosse um pouco mais alto. Graças a Deus não foi. Esses que infelizmente perderam a vida, a gente lamenta e pede que Deus cuide desses. Mas a gente tem que entender que a cidade precisa colaborar. E quando a gente fala cidade, é comerciante, são os industriais e são as pessoas físicas no modo todo. Não é brincadeira. A gente nunca esperava chegar nesse patamar, né, Geraldo? Vereador Dr. Laércio Santos, obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Eu tenho certeza que sempre que podemos falar com o vereador Dr. Laércio Santos, o conteúdo sempre fundamentado, com respostas pertinentes para o seu dia a dia. Muito obrigado, até a próxima semana. Geraldo, eu que agradeço a você, até a próxima, e sempre convidado, a gente está aqui para falar dos diversos assuntos da cidade. Obrigado. Boa noite, vereador Dr. Laércio Santos, a você, com trabalhos técnicos do Lucas Braga. A você, nosso muito obrigado pela sua audiência aqui, o jornalismo é levado a sério.